Saudações, pessoal, bem-vindos a mais uma Primeira Mordida. Eu sou o Roberto Pinheiro, aqui é o Pinheiro BG, né? O jogo de hoje é o Intarsia. Já gravei uma vez e o alarme tocou, então tive que recomeçar, porque eu não tô... Meu editor está de férias, brincadeira. É porque às vezes eu gravo uns vídeos sem edição mesmo. Então, esse foi o caso de hoje, então eu tô gravando pela segunda vez. Vamos ver se eu consigo fazer o mesmo trabalho de excelência nessa gravação. Lembrando aí, né? Então aproveitar o embalo, que você, se possível, né, faça aí essas coisinhas para ajudar o canal, né? Tem muita gente que vê o vídeo e não está inscrito, então se inscreva, né? Compartilhe aí com o pessoal, comente, né? Vê aí se esse canal rende alguma coisa, né? Que isso vai depender do que eu vou fazer no futuro com o Pinheiro BG. Se eu volto pro blog, se eu continuo fazendo esses vídeos, então é importante você dar um feedback se você está achando que os vídeos são bons. Se você não está gostando, aí você para de assistir mesmo, não comenta nada e tá tudo certo. Pois bem, o jogo de hoje é do Michael Kisley, né? O mesmo cara do Azul. E por incrível que pareça, ele fez mais um jogo de azulejo. Aqui, acho que não vai dar para ver o desenho da capa, mas aí o pessoal botando meio que as pecinhas do jogo para fazer um azulejo de um café. Então você está fazendo um café. E a ideia do jogo é que ele é um puzzle mesmo, né? Um jogo de quebra-cabeça no estilão de Azul, assim, no sentido de que você é um jogo abstrato e tal, bonitão e tudo mais. Só que aí ele não está seguindo aquelas mecânicas de draft, ele mudou drasticamente como o jogo funciona, né? Então é outro jogo. Então não é o Azul e não é nem tipo parente do Azul. Tirando o fato de ser abstrato e de estratégia, não tem mais nada a ver, certo? Aí como é que o jogo funciona, né? Ele funciona em 3 rodadas e cada rodada vai ter 3 fases, e que é a preparação, onde você ganha umas cartas para poder construir essas coisinhas, né? A construção que você vai construir e a conclusão que você encerra a sua rodada, né? Para pontuar de acordo com os conectores que tu botou, já eu mostro um desenho, né? E também para pegar a carta da próxima rodada. Então você se manter na rodada é bom, porque você vai estar otimizando e fazendo mais coisas, só que é ruim porque você pega essa carta depois. Se eu não me engano, vai ver que eu estou completamente enganado, né? E falando tudo na ordem correta. Afinal, eu joguei esse jogo no Spa, então faz muito tempo, joguei aí 3 meses atrás, sei lá, alguma coisa assim, com 4 pessoas, a partida durou 1h06, né? Talvez vocês tenham dizer a duração, mas eu tenho isso anotado na maioria dos jogos, então eu resolvi trazer essa informação para vocês saberem o quanto tempo que dura, dependendo da quantidade de pessoas, né? Lembrando que foi uma primeira partida para quase todo mundo, acho que para todo mundo, talvez, certo? E aí tá a imagem do jogo, né, mostrando como é que as coisas meio que funcionam. Para você ter uma noção, ele é um jogo muito bonito, né? E para você ter uma noção como é que vai acontecer, você vai primeiro fazer a parte mais externa de cada uma desse tipo losango e tal, desses quadrados aí. Então lá em cima, por exemplo, eu comecei com a cor amarela, e aí o cara fez a parte um pouquinho mais central, depois a parte um pouquinho mais central, e só não fez a mesa, né? Naquele lá em cima. E em alguns outros ele fez a mesa. Quanto mais você fizer de um tile, mais pontos você ganha, mais pontos ele vale no final do jogo. E muito provavelmente vai ser melhor de cumprir esses objetivos que estão à direita. Então à direita ele está pedindo algumas coisas que vai lhe dar pontos, daí de acordo com isso, se você for observar, os maiores pontos são de quando é mais difícil, né? Então quanto mais difícil for, mais pontos você ganha, costumeiramente, né? Mas não necessariamente, porque às vezes você está fazendo tanto ponto, fazendo algo mais interno, né, que você não ganha tão ponto fazendo isso aqui. Então, no seu turno, você vai gastar as cartas que você recebeu, aí não tem o desenho das cartas, não peguei, mas tem essa outra imagem que eu vou mostrar, né? E aí tem essas cartinhas aí, que são as cartas que você vai gastar para fazer as coisas. E aí cada coisa tem um custo distinto e vai aumentando, sabe? Quanto mais interno for, maior o custo, mas também maior a recompensa. Então qual é a ideia? A ideia é você construir coisas grandes para receber muita carta para continuar no turno fazendo outras coisas menores, né? Então lá em cima você está fazendo uma pecinha azul, aí você gasta cartas azul, né? Só uma carta, mas você não ganha nada por isso, porque é a peça mais externa. Quando você faz a mais interna, todas elas são dessa cor, certo? Todas as peças mais internas são dessa cor, esse midsection é a mesma cor, esse core é a mesma cor, e essa table é a mesma cor, tudo a mesma cor, o que muda é só o frame. Sendo que o frame vai definir justamente a quantidade de cartas que você vai usar para fazer, ou a cor da carta que você vai usar para fazer as coisas, né? Então vai aumentando o custo, só que aí você ganha uma recompensa. Então quando você gastou 2 cartas você ganha uma, quando você gastou 3 cartas você ganha 2, quando você gastou 4 cartas você ganha 3. Só que é um pouco diferente, que aí quando você faz ou o conector, né, ou a mesa, você gasta 4 cartas, a mesa é de acordo com o frame, o conector é 4 cartas quaisquer, né, iguais, mas qualquer cor, não precisa seguir nada.
E aí você ganha 3 cartas em cada uma delas, seguindo tem um tabuleirinho lá, que você vai rodando ele, 1 ou 2 espaços, aí você ganha o que tiver lá listado. Aí, nesse exemplo aí, lá no cantinho tem dizendo que quando você andou para aquele espaço, aí você ganhou 2 amarelas e 1 coringa, certo? Então tem carta coringa no jogo, mas você não pode ganhar ela quando faz essas construções aqui. Inclusive, quando você faz essas construções, você não pode ganhar nem a carta da mesma cor que você usou, certo? Deixa eu tirar esse da frente que está, né, atrapalhando muito. Então é meio que assim como funciona o jogo. E a ideia é você se manter na rodada, é você construir, pegar os objetivos, porque tem uma corridinha. E quanto mais cedo você fizer, mais pontos você ganha, porque vão ter 2 de cada, e o de cima vale mais pontos. E além disso, deixa eu só voltar aquela imagem lá, cada objetivo desse tem um símbolo. A cor é só relevante para a construção para montar o tabuleiro lá que vai ter esses objetivos, que é bem enfadonho o setup, né? Mas bom. E sendo que o símbolo é muito importante porque quando você pega um ícone do mesmo símbolo, né? Uma ficha dessa do mesmo símbolo, você repete a pontuação do que você já ganhou naquele símbolo. Então é meio que um set collection que beneficia você fazer coisas do mesmo símbolo, certo? Então a ideia do jogo é essa, é otimizar. É um jogo de otimização e você está tentando fazer mais pontos, né? É o que é que tem de pró nesse jogo, né? Eu achei o jogo muito bonito, isso aí é inegável. As peças são muito legaisinhas porque elas encaixam de um jeito que dá uma satisfação. Então, se você gosta de azul, esse aspecto tátil, isso aqui também tem muito aspecto tátil, é muito legal, né? Porque as coisas encaixam. E esse negócio de encaixar, eu acho que gera uma satisfação em quem curte essa paradinha de visual e de design gráfico e tal. Ele é um jogo com 0 sorte e informação aberta. Então você vê tudo na mesa, né? Então, para quem gosta de jogo abstrato, ele puxa para esse lado, não vai ter nada secreto. O azul também tem isso, certo? Então, se você gosta do azul, talvez você goste desse jogo, não sei, né? Aí qual é o contra? O problema é que, apesar de ter 0 sorte e ter informação aberta, eu achei a interação muito baixa, falta um pouquinho de interação. A única disputa que você tem é a corrida pelos objetivos, né? Pegar a primeira e tal. E a outra disputa que tem é bem pro final do jogo, você tá faltando peça, então você tem que correr para pegar as peças que você quer, senão pode acabar, né? Especialmente as de frame. As outras não, né? Até porque as de frame tem cor específica, as outras não tem, então eu acho que é muito difícil acabar, só se a mesa for muito profissional. Então, como só tem essas corridinhas, né? Eu acho que faltou interação para um jogo de abstrato. E como ele tem nenhuma sorte e informação tudo aberta, ele meio... A graça do jogo, a rejogabilidade do jogo fica por conta da interação. Como não tem, eu acho que pecou muito nisso aí. Como o azul tem, você joga várias vezes e dependendo da mesa vai mudar a dinâmica e tal. Aqui não existe isso, então eu acho que a falta de interação peca e aí afeta a rejogabilidade do jogo, né? O que é um problema, eu acho. E a rejogabilidade do jogo eu também achei baixa porque tudo é muito pré-estabelecido. Não muda nada. Você tem uma variante no outro lado do tabuleiro, você vira ele e você pode jogar de outra maneira o jogo. Mas fora isso, acabou-se, né? Então acho que não é tão legal assim a rejogabilidade do jogo. E eu achei que tem muitas cores no jogo, o que é bom porque fica colorido, só que não é nada amigável para daltônico. Não tem nenhuma iconografia, é impossível botar iconografia por conta de ser peça de madeira, né? Só se você desenhasse alguma coisa na peça de madeira, o que eu acho que ia aumentar o custo astronomicamente, assim. E inclusive é ruim até para não daltônico que o pessoal da mesa não sabia dizer qual era a cor de cada coisa. Cada um dizia uma cor diferente, né? Então é um jogo que desafia as leis da ótica, né? Da óptica, né? Então fica esse problema aí. E eu achei os ícones muito pequenos. Como o jogo se você quiser ter interação, você vai marcar o pessoal para cumprir os objetivos, é bom você ver as coisas de longe e é bom você ver o que o cara já cumpriu. Só que é ruim de ver porque é pequeno as coisas. Então não achei legal essa parte. Então, de modo geral, eu não achei o jogo terrível, né? Mas ficou aquele sentimento que só publicaram porque é do cara do azul, né? Tá bom que o jogo tem suas qualidades, ele é muito bonito, só que qualquer jogo poderia ser bonito dado o esmero da editora, né? Então não tem tanta conexão com o autor assim, né? Eu jogaria novamente, né? Pra ver se de fato a minha impressão é a que fica, né? Eu jogando mais algumas vezes, né? Mas eu tenho quase certeza que eu joguei o jogo em seu máximo, digamos assim, porque ele mostra meio que tudo numa primeira partida, não tem muito o que você ver. E apesar de eu achar, o que eu achei legal no jogo é a otimização das cartas. Então você comprar coisas, tipo quebra-cabeça de você comprar mais, ganhar mais cartas comprando coisas, né? Só que ainda assim achei muito laborioso, né? Ao invés de divertido, ele é, né, um pouco cansativo assim.
Talvez seja por conta da falta de acessibilidade, então tive dificuldade com as cores e dificuldade com a iconografia, né? Então talvez tenha sido isso que me fez sentir que o jogo fosse trabalhoso de jogar, né? Então é isso, pessoal. Foi aí mais uma primeira curtida. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.